Boa noite a todas as irmãs que estão no nosso encontro com Servas em Ações. É com muita alegria que nós estamos aqui de volta. Eu, Silene, de Manaus, Carol Morgan, nos Estados Unidos, e Roselane, estamos muito felizes por ter vocês aqui. E a Leila Zanata é a nossa convidada especial, trazendo o tema Jesus entra na minha casa. Quero passar agora, nesse momento, a palavra para a Roselane. Rô, é contigo, amiga. Amém, boa noite. Estava apanhando para o microfone. Então, é um prazer estar novamente com vocês nessa noite, né? Então, gostaria de iniciar essa saudação com a escritura que está lá em Efésios, capítulo 1, no versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3 e versículo 3 ao 5, que diz assim, desculpa, 3 ao 6, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, essa escritura nos diz que nós somos, temos essa bênção, né, de sermos escolhidas, né, em amor, né, fomos predestinadas para Ele, né, para Jesus. Então, esse é o motivo maior de estarmos aqui reunidas, né, para louvarmos ao Senhor, além de nos confraternizarmos e estarmos em comunhão, é para que possamos louvá-lo, né, porque nós fomos criadas para louvor da glória de sua graça, né, a qual Ele nos concedeu essa graça, a graça da salvação que temos em Jesus. Então, com essa saudação, gostaria de saudá-las, né, e vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno e santo, Deus de toda honra e glória, nós te damos graça por este momento, por estarmos aqui reunidas, Pai. Obrigado por essas irmãs que estão aqui, por cada um que conseguiu chegar. Que o Senhor abençoe, Pai, benção especial, Senhor Deus, a nossa irmã Leila Zanata, que estará com a mensagem, que o Senhor conduza ela em cada palavra, que teu Espírito Santo a guie, Senhor Deus, para nos confortar, nos consolar, nos presentear, Pai, com a tua palavra, que é alívio para nossos corações. Obrigado porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, Senhor, para fazermos parte do teu reino, para participarmos da tua glória, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos, a continuarmos firmes e sempre abundantes na tua obra, fazendo sempre a tua vontade, Deus. Que o teu nome seja louvado hoje e sempre, através das nossas vidas, das nossas ações, Pai. Em nome de Jesus, que nós te damos graças, te oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Obrigada, Rô. Então, vamos iniciar uma entrevista. Carol e Leila, fiquem à vontade. Carol, é contigo. Ok. Muito bom estar aqui com esse grupo de novo hoje. E nós temos o prazer de ter Leila Zanata conosco, uma irmã muito querida ao redor do Brasil pelo trabalho que ela faz para ajudar as pessoas que estão necessitadas do conselho, às vezes. Então, eu acho que todo mundo conhece ela já, mas eu queria pedir dela falar um pouquinho sobre ela mesma para a gente. Então, eu sou a Leila, casada com o Valentim Zanata. Ele, junto com o David McKinney, o José Luiz e o Breno, o Breno de João Pessoa, o David McKinney mudou para cá agora, eles estão à frente da Sercris. E o meu ministério atualmente porque eu gosto muito de trabalhar com grupo. Então, eu tive um grupo que a gente se reuniu em casa por 7 anos com 9 mulheres, chamava-se Ciranda das Pérolas. Anteriormente, tivemos o Florzinha de Jesus, que era com jovens solteiras. E o meu ministério agora é de dar mentoria para mulheres. Eu estou envolvida em dar mentoria para mulheres esposas de missionários
graças a Deus pela tecnologia, elas me pediram para fazer e nós nos reunimos individualmente com elas e também está crescendo muito, é um problema estrutural de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, ideação suicida. Eu não estava dando conta de tanta gente. Então, o que eu faço agora? Quando as pessoas me pedem ajuda, eu mando material para as pessoas, para as mulheres ajudarem mulheres, porque assim eu vou perpetuando. Eu não sou eterna, então eu tento equipar essas mulheres. Vou dar um exemplo. Outro dia tivemos uma pessoa que foi visitar uma senhora de 42 anos e ela falou que ela estava muito deprimida e ela já tinha arrumado a bolsa dela com as coisas importantes para ela e ela ia para um lugar para se matar. Então, ela não estava só com ideação suicida, ela estava já com plano. E isso é uma questão de emergência. Você não adianta falar, eu vou embora e volto amanhã, porque é por impulso, rapidamente você perde a pessoa. Então, ela me ligou e eu falei, não, você não pode ficar com isso sozinha, você pode voltar lá e falar com essa pessoa que você não vai sair de lá enquanto ela não te autorizar a você envolver uma rede de apoio, seja um profissional, uma pessoa da família, para monitorar essa pessoa 24 horas, porque depois passa aquele desespero, mas você precisa estar junto no desespero. Então, eu passei várias coisas, como abordar, porque esse é um assunto tabu e as pessoas têm medo de falar. Mas quando alguém fala com a gente sobre isso, você tem que enfrentar e ir em frente, falar sobre isso, a incentivar a pessoa a falar, porque aí você tem como ajudar. Então, meu ministério é esse, de equipar as pessoas. Eu tenho vários materiais para que elas possam ajudar outras mulheres. Basicamente, aconselhamento de mulheres, estar com as mulheres, encorajando, e minha maior missão agora é passar o legado de tudo que eu aprendi para minhas netas, a Jasmine e a Bela. Eu tenho duas filhas, Larissa, que mora em Austin, no Texas. Ela tem 41 anos, e ela tem duas filhinhas, uma de 6 e uma de 8 anos, Jasmine e Bela. Eu tenho outra filha que mora em São Paulo, Giovana, que tem 39 anos, e graças a Deus elas são cristãs e as meninas também estão seguindo nessa linha. Tem o pai das menininhas, ali tem uma foto com o Alex, que é o pai das menininhas, mas aí tem a Larissa, a Bela e a Jasmine, e eu e o Zanata ali. Ela. E tem uma só com o Alex. Elas vieram agora, ficaram 20 dias aqui com a gente e foi uma grande bênção. Então, tudo que a gente pode, a gente faz para passar o legado da maior novidade, o maior presente que nós temos, que é a salvação em Jesus Cristo. Então, essa sou eu, Leila, uma mulher comum tentando fazer a obra de Deus na Terra. Muito bom. E Alex, aí. Alex. Uma família linda. Então, esse ministério você já leva um tempo e eu sei que é por isso que muitas pessoas, tantas pessoas, têm um sentimento de bênção quando estão com você. Eu sinto isso, porque eu vejo em você um espírito especial, voltado ao Senhor, muito meigo, o espírito, e amoroso, que é exatamente o que pessoas em depressão necessitam, alguém que vai compreender e ter uma palavra que ajude. Então, eu dou graças por você lá
com essas mulheres. Mas nós decidimos, como domingo é o Dia dos Pais, que seria bom falar sobre o que as mulheres podem fazer para apoiar e ajudar seus esposos a serem bons pais. Acredito que muitas mulheres não entendem que têm o papel de edificar seus esposos à medida que aprendem a ser pais bons e piedosos, ajudando os filhos na vida terrena, mas também guiando-os na vida espiritual. Então, a primeira pergunta é: você poderia, Leila, nos dar algumas sugestões sobre o que as mulheres podem fazer para apoiar e ajudar seus esposos a serem bons pais? Sim. Eu queria só falar que, olha, eu vou falar, mas essa é a experiência nossa. E, por favor, tudo que eu falar aqui, não se sinta de assim, ai, ali é tudo tão perfeito, e a minha família tem tantos problemas, como que eu vou fazer? Por favor, não fique assim. Nós não somos perfeitos, a gente está querendo seguir Jesus. E o que eu vou passar para vocês é o que eu tenho aprendido, não é de jeito nenhum falando, isso daí é porque nós somos sim abençoados, nós somos perfeitamente perdoados, mas eu queria encorajar vocês que se a família de vocês tem problemas, como toda família tem as suas questões, e vocês podem ajudar outras pessoas, às vezes uma filha, às vezes uma neta, às vezes, sabe? É usar da criatividade. Mas a minha fala é para encorajar, não é para vocês verem que aqui é tudo perfeito, é o que tem dado certo. Eu vou falar de uma experiência que eu fico olhando quem está fazendo bem as coisas, porque quem está fazendo mal, eu não quero aquele exemplo. Então, eu fico olhando e tentando aprender com quem está fazendo bem. E uma coisa das terças-feiras que eu vou falar, nós aprendemos com o Eugênio Goudot e a Karina, a esposa dele, logo que a gente se batizou. E eu via como ele fazia com os filhos, falei, quero fazer também. Nós não fizemos tão bem como eles, mas a gente tentou. Então, tudo que eu vou falar aqui é para encorajar, tá? Por favor, não fique... comparação não é de Deus, então eu não sirvo de exemplo. O exemplo a ser seguido é Jesus. Eu só vou falar algumas coisas que podem encorajar. Então, o que a gente pode fazer é ajudar o pai, nós como mulheres, a conhecer o coração dos filhos. Então, como está o temperamento dele, o caráter, o que move o coração dos filhos. E para fazer isso, o que a gente pode fazer? Providenciar para o pai passar o maior tempo que ele puder com as suas filhas. Infelizmente, eu vejo e eu constato que tem muitas mulheres que têm muito ciúme das filhas mulheres, principalmente. Não sei se vocês já viram isso. Às vezes, ela sente que o marido não está dando atenção suficiente para ela e está dando para a filha, e fica aquela competição. As nossas filhas não são nossas rivais, elas são o nosso trabalho, a nossa missão. Então, por favor, relação de ciúme com filha só atrapalha. A gente precisa encorajar aquele pai a... Não é que ele vai ser perfeito, mas estar presente, física, mental, proporcionar para os filhos uma experiência de amor, de compreensão. E presença implica em que pai e mãe dê carinho, compreensão, em equilíbrio com a imposição das regras da casa. Porque se a gente for só dar regra, vira um quartel sem amor. Se a gente for dar só amor, sem a disciplina, vira liberou geral, ninguém nem sabe o que está acontecendo. Então, é esse equilíbrio que a gente vai fazer um equilíbrio para ficar a coisa melhor. Eu vou dar um exemplo. A Giovana,
as crianças, quando são pequenas, elas têm dificuldade com equilíbrio, com a maturidade do equilíbrio fino das mãos. Então, tem criança que derruba mais coisa na mesa. E a Giovana derrubava, toda vez, ela derrubava muita coisa na mesa. E eu percebia que o Zanata ficava muito incomodado com aquilo, sabe? E aí, longe delas, eu falava assim, olha aqui, quem que lava a toalha? É você. Então, ela está aprendendo, ela não fez porque ela quis. Então, segura a sua, porque ele não falava nada, mas eu via que ele ficava se mexendo, né? E ela percebia, porque a imagem corporal também fala, você não precisa falar com palavras. E aí ele falou, tá bem. Eu falei, porque senão o momento de comunhão vai ficar sendo um momento de tortura. Então, claro, a gente vai providenciar, vai pôr um copo maior, né, para não evitar. Aí a gente que vai fazer as coisas para evitar. Mas, se acontecer, nós vamos em frente com a nossa comunhão na refeição. Então, aí a gente pode também ajudar os pais como eles dosarem também aqueles momentos que eles se sentem desconfortáveis e às vezes quer exagerar um pouquinho. E a gente pode ser o equilíbrio, ser a ponte, né? Encorajar a aproximação dos filhos, eles não, vou repetir, não são nossos rivais, são nosso presente divino. Filho não dá trabalho, eles são os nossos trabalhos para Deus, para devolver eles para o céu, que é de onde eles vieram, né? Segunda ponte é a gente ser ponte entre o marido e os filhos. A gente não vai cavar abismo, a gente pode ser ponte, e no propósito de ajudá-los a entender o propósito deles no mundo. Então, ajudar o marido a ensinar sobre Deus, sobre esperança, sobre valor, ensinar que eles precisam não só valorizar os filhos, mas expressar verbalmente o quanto que esses filhos têm valor, o quanto eles são importantes, especialmente para os pais. É importante que cada filho se sinta único diante dos pais. Esse negócio de comparar, sua irmã é tão boazinha e olha você como que você é. Gente, isso é uma pessoa que tem autoridade falando, destrói uma criança. Então, essa história de comparação é diabólica, não é para fazer. Cada criança tem o seu dom. E aí, também ensinar sobre o caminho para o céu, a gente ajudar eles a ensinar o caminho para o céu e providenciar um espaço para os pais poderem fazer isso. Por exemplo, aqui em casa, o espaço para fazer isso, a gente tinha um livro que depois, agora eu passei para a Larissa, ele está tudo despencando, e nós consertamos o quanto que a gente podia, que era 365 histórias bíblicas para crianças. E aí, todo dia, o Zanata ia lá, quando elas não sabiam ler, ele lia. Quando a Larissa sabia ler, ela lia. Quando a Giovana sabia ler, cada dia uma lia. Então, vai mudando conforme eles vão crescendo. E aí, lembrando, outra coisa que o Zanata também, ele falou, Leila, eu precisei me adequar, porque enquanto a Larissa ficava quietinha, escutando, a Giovana, ela ficava de ponta cabeça, ela ficava se esfregando no chão, ela punha a perna para cima, então, parecia que não estava ali, entendeu? E aí tem pai que fala, fica quieto, eu estou falando. Não, a criança está escutando. Vou dar um exemplo para vocês. Tinha um menininho, o Zanata estava fazendo uma pregação uma vez, e ele falou, e numa certa hora ele falou, quem gosta? E o menininho estava lá, riscando o caderno, desenhando, e aí ele, uma certa altura, ele não estava nem aí, ele estava no mundo dele. Certa altura o Zanata falou, quem que gosta de bolo de chocolate? O menininho imediatamente falou, eu! Quer dizer, criança consegue fazer as coisas, várias coisas ao mesmo tempo e ouvir.
Então, o Zanata aprendeu também que, embora a menina estivesse arrastando que nem uma lagartixa no chão e pondo as pernas para cima, ela estava ali, presente, ouvindo. Então, a gente não vai querer robô ouvindo, a gente vai querer ser humano aprendendo num ambiente gostoso. Então, por exemplo, ele lia a história, depois ele falava como que a gente pode fazer praticamente isso daí, na linguagem delas. Então, em Gênesis, quando Deus criou os animais, tudo, elas, ai, a gente pode cuidar do cachorrinho, cuidar do gatinho. Então, elas davam os exemplos conforme a vida delas. E aí é para pôr em prática, como que a gente pode pôr em prática aqueles ensinos? E a gente pode providenciar esse tempo com os pais. Não é muito tempo, às vezes é 15 minutos, mas é aqueles 15 minutos preciosos que vão fazer diferença. Olha, e faz diferença, porque a gente começou a fazer isso as meninas, né, com as netas, e a Larissa contou que ela leva as meninas em velório, porque antes era normal para a gente velório. A gente até não sei se vocês lembram, os velórios era dentro das casas e as famílias vinham, a gente comia, tomava tubaína, comia pão com mortadela. Era o tempo que a família se reunia para chorar junto àquela pessoa. Aí, de repente, não pode criança, não pode nada, a morte virou um tabu. Então, a Larissa vai explicando como que é, e ela levou as meninas certa vez para ver um funeral. E aí ela estava passando em frente de um cemitério outro dia e a pequenininha falou, olha, que tem aí nesse cemitério? Ela falou, aí ficam os mortos. Lembra, tia Melissa, que nós fomos lá no funeral dela? Ah, lembro. Então, ela está aí. Aí a Bela, bom dia, mortos, vocês que estão no céu. Aí ela parou, ela tem 6 anos, falou, ou talvez não. Então, quer dizer, então, a gente vai passando e eles vão aprendendo. Ela viu. E as crianças aprendem a conversar com Deus, com Jesus. O último dia que Jasmine passou aqui, ela ficou na frente da gata e a Larissa gravou um áudio que ficou bem, um vídeo que ficou bem ruim, porque ela gravou escondida da menina, mas era a conversa da Jasmine com a gata, que é a minha gata, mas que ela se apaixonou pela gata. Então ela ficou na frente, começou, Dear Lord, aí ela falou, não, 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 Senhor Deus, porque ela falou que no Brasil tem que falar português. Então ela se abaixou e falou, Senhor Deus, Senhor Jesus, me ajuda a voltar para casa, porque eu não quero, eu estou tão triste de deixar meu vovô, minha vovó e você, Nina. Eu estou triste de deixar você, a Nina e a gata. E falou, mas ainda bem que Jesus é tão bom e que Deus é tão bonzinha, porque ela fala, né, o português, Deus é tão bonzinha, que ele ajuda a gente quando a gente está tão triste. E eu estou triste, Deus, então me ajuda. Então, esses momentos que a gente tem com as crianças possibilita elas irem aprendendo que no momento de angústia, no momento de dor, elas podem pedir para o único que pode preencher o vazio e o buraco grande do nosso coração. Outra coisa também, principalmente para a mulher, é importante que as meninas tenham aprovação e reconhecimento dos seus pais. O pai será a medida na relação que elas vão ter com outros homens. Elas vão ver como que o pai trata a mãe, como que trata, e vão é o parâmetro. E eu lembro que eu tenho uma pessoa da família que o pai era alcoólatra, muito bravo, desrespeitoso. Essa foi a medida. E o marido dela é exatamente como o pai. Eu não estou falando que isso vai ser uma regra para todo mundo, mas se a gente puder ajudar os nossos maridos a que eles possam ser
bons pais e um modelo bom, eu não estou falando um modelo perfeito, mas um modelo bom para aquelas filhas, elas vão ter mais essa liberdade. Outra coisa é ajudar a encontrar bons amigos. Porque amigos influenciam, e principalmente na adolescência, eles falam muito. Então, é dar coragem para essas crianças, para elas enfrentar o mundo real, é, 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 reforçar os pontos fortes. Não se trata de super proteger, não, mas e nem de poupar esforço, sofrimento, mas ajudar os filhos a saber lidar com frustrações. Eu vou falar sobre as terças-feiras, que é o que nós aprendemos com o Eugênio. O Eugênio tinha três filhos. Cada semana ele saía com um dos filhos. Aí você fala, por que não saía com os três ao mesmo tempo? Porque era atenção concentrada. Quando sai com os três, cada um fica demandando atenção. Então, nós vimos aquele exemplo. O Zanata começou, quando elas eram pequenininhas, sair de terça-feira com uma e uma terça-feira com a outra. E aí era conforme a idade. Era fazer coisa muito simples. Por exemplo, comer uma pipoca na praça. Por exemplo, andar de bicicleta. Por exemplo, dar uma caminhada até o quarteirão. Não era nada de bicho de sete cabeças. Por exemplo, naquele tempo, as meninas faziam coleção de papel de carta e eles sentar e escutar a história de cada papel de carta. Então, são minutos preciosos para a construção de vínculo, porque não adianta depois, quando o filho ficar adolescente, você chegar e falar, e aí, filho, me conta tudo. Ele vai falar, não te conheço, quem que é você? Né? Então, é desde que é pequenininho. E nós, mães, podemos incentivar. E se nossos filhos já cresceram, podemos ajudar com os netos. Se os netos têm algum impeditivo de fazer isso com os netos, nós fazemos com amigos, com irmãos na igreja. A gente vai passando essas informações para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Uhum. Não sei se eu respondi, mas... Não, foi muito, muito bom. Umas informações preciosas para nós praticarmos. E eu vejo isso também na maneira que meus pais estavam comigo. Sim. Muito pacientes e amorosos, e nossa casa foi um lugar onde a igreja, todo mundo da congregação passava em nossa casa. E isso foi o exemplo que eu tive. E por isso que eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, obra missionária, quando tem gente em casa toda hora, sem convite. Não precisa de convite numa casa de hospitaleiros. Chega. Hospitalidade é uma coisa que a gente dá pelo exemplo mesmo, né? Uhum. E isso Realmente. é lindo. A gente recebe anjos, como Deus prometeu em Hebreus, né? Você falou um pouco sobre a segunda pergunta, que é como o relacionamento positivo e saudável entre pai e filho afeta o futuro do filho. E eu acho que muitas mulheres também não, você tocou nisso, que não percebem a importância desse relacionamento. Porque os meninos têm que aprender com os pais, têm que aprender a ser homens. Sim. E a mãe tem o lado dela, que é outro tipo de ensinamento, mas para crescer e ser um homem, e principalmente um homem de Deus, isso é do pai. Sim. Então,
Mas falando do futuro do filho, você pode falar um pouco sobre talvez as decisões que aquele filho vai fazer diferente do que se não tivesse um relacionamento bom com o pai? Sim. Então, esses dias eu estava lendo um artigo que fala que muitas prisões poderiam ser evitadas se dentro de casa os pais pudessem dar eles assumir, não é a escola, não é a escola ajuda, escola bíblica ajuda, mas eles assumirem essa parte de dar um bom nome, né, para que o filho, porque nós não estamos só querendo que eles sejam bons na casa, é para ser bons cidadãos, fazerem diferença na sociedade, na igreja. Então, eu sempre falo que os filhos, quando eles são pequenos, eles pisam nos nossos pés. Quando eles são grandes, eles pisam nos nossos corações. E se a gente ajuda e faz bem esse papel, a pisadura pode vir, mas ela não vai ser tão dolorido, não vai ser tão funda. E também eles podem ser pessoas boas que façam bem na sociedade. Carol tocou num ponto muito importante, que é a hospitalidade. E como que a gente ensina hospitalidade? Sendo hospitaleiro. Eu lembro que a Giovana foi ser assistente de um médico, pneumologista, e ela falou: olha, eu sei muito sobre vários órgãos do corpo, mas sobre pulmão eu tenho que saber melhor. E assim, eu não escolhi você por causa de isso eu ensino para você. O que eu não posso ensinar é valores éticos e morais. Você já tem que estar com eles. Eu não posso ensinar relacionamento com as outras pessoas. Isso você já tem que trazer. Parte técnica a gente ensina. Então, eu ia falar alguns pontos. A Carol falou da hospitalidade e a gente também. Olha, tem muita gente que tem medo de ser hospitaleiro porque não tem casa grande, não tem as coisas que acha que tem que ter. Olha, para a gente receber as pessoas, a gente tem que ter amor. E se tiver, e o básico, se você tem arroz e feijão, você oferece o que você tem, arroz e feijão, é isso que nós comemos aqui. Então é isso que nós vamos comer e vamos comer junto. Então, não precisa ter as condições ideais. Eu lembro que a melhor casa, uma das casas, não foi a melhor, mas uma das casas que eu me senti mais amada foi uma casa que eu dormi em cima de um lençol no chão. Mas naquela casa eu recebi tanto amor, tanto cuidado, tanto carinho, que me marca até hoje. Então, essa hospitalidade é bom. Segundo, providenciar um lar que seja amoroso, que seja compreensivo, que tenha também a observância das ordenanças da casa, mas que eles tenham saudade para eles poder ter vontade de voltar quando eles se perderem. O filho pródigo, ele voltou porque ele tinha um lar amoroso, aquele pai era amoroso. Ele não voltou do nada, ele voltou pela memória do lar que ele tinha. Então, aí vem a segunda parte, que é a gente fabricar boas memórias. E fabricar mesmo, igual eu falei essa das terças-feiras, as meninas até hoje lembram assim das pipocas, das conversas com o pai, do tempo que elas corriam, às vezes, no quarteirão. Então, a gente fabrica boas memórias, elas não caem do nada, é intencional. Outra coisa é providenciar um bom nome, porque e isso implica em não satisfazer desejos, mas necessidade dos filhos. Os pais hoje estão querendo dar para os filhos o que eles não tiveram, e nisso eles estão ensinando errado, porque eles estão se endividando, está vindo o cobrador, é uma bola de neve de cartão de crédito,
E aí a gente tem que ensinar um bom nome. O que é um bom nome? É uma casa onde não tenha cobrador toda hora batendo, ou negativando o nome porque você não soube cuidar das suas finanças para atender desejos e não necessidade. Então, fabricar boas memórias, coisas simples, educar pelo exemplo. Por exemplo, outro dia eu falei com uma menina, porque o pai dela, uma jovem, ô tia, ela tinha 17 anos, ô tia, meu pai é cristão, tá? Ele fala que a gente não pode beber, mas ele bebe todas lá em casa. Como é que ele vai falar para mim não beber? Então, que exemplo que é esse? Aí você fala que não, e você está fazendo, você está matriculando o seu filho na escola do alcoolismo. Então, é matriculando mesmo. Outra coisa, você fala que você não vai deixar seu filho pegar celular toda hora, mas toda hora você está com o bendito do celular lá. Que o filho precisa falar, mãe, dá para largar um pouco isso para me ouvir? Então, é pelo exemplo. Outra coisa que é muito importante é dar fronteiras éticas e morais e ensinar o propósito e o sentido da vida. Por exemplo, o que um pai pode fazer? Pode ajudar os seus filhos a falar por que estão indo na igreja. Não é de domingo ser uma batalha, uma guerra. Sai daí dessa cama, seu preguiçoso. Nós temos que ir para a igreja, vira um campo de guerra. A criança vai querer ir para a igreja desse jeito, nem sabe para que está indo. Então, ensinar a razão por que a gente vai na igreja, para louvar, para honrar. E aí falar, nós temos esse privilégio, acordar, isso Alan Dutton falava para os filhos, para as meninas, né, e para o filho, olha, nós temos o privilégio de honrar a Deus. E a gente pode falar, nós temos o privilégio. E vai dormir mais cedo, providencia alguma coisa, mas eles saberem qual é a razão por trás dos nossos atos. Por que tem que ir na escola? Não é ir arrastando o filho. Você tem que ir na escola, você tem que ir na escola. Eles têm que saber por que tem que ir na escola. A gente tem que saber explicar. Vocês sabem que quando a gente vai fazer um procedimento médico, por exemplo, um procedimento invasivo, tirar líquido da barriga, alguma coisa, a Giovana estava falando que a pessoa fica com menos ansiedade e produz melhor, dá mais certo quando você dá informações. Então, começa a dar informações. Por que a gente vai na igreja? O que é esperado daquele filho na sociedade? Por que vai na escola? Então, a gente mostrar para os filhos quem eles são. E, por fim, ajudar os filhos a nos amar, os pais a nos amarem e se ajudar. Porque a gente pode ser uma megera e eles não terem vontade nenhuma de nos amarem. Então, a gente ajudar eles nos amarem para que, vendo como os pais nos amam, eles possam também amar melhor as suas pessoas. Então, nós temos decisão de criar ponte e parede onde antes tinha abismo. E acho que é isso, Carol. Ok, muito bom. E você falou no início, falando da primeira pergunta, a resposta da terceira pergunta. Tá. Porque sobre o relacionamento com as filhas. Sim. E relembrando o que você fez, ou o que você falou, é que geralmente, nem sempre, mas geralmente, as filhas estão vendo, como você disse, o modelo do homem que elas vão querer casar. No pai, um homem que trata bem a esposa e os filhos e cuida, tem trabalho, ele passa tempo com eles e tudo isso. E quando o pai não faz isso, o que acontece é que ela repete. Sim. Muitas vezes, muitas e muitas vezes. Então, isso é uma maneira de nos alertar, de
lembrar disso. Nós que Sim, somos mães de filhas. sim. Então, queremos ajudar nossos esposos a ser pais bons. Sim. E nós podemos fazer isso. Eu Podemos. realmente eu conclamo vocês, mulheres, a facilitar para os homens, porque nós podemos facilitar, mas nós podemos também dificultar, que nós Uhum, possamos ser facilitadoras amorosas, para que eles possam exercer o seu papel com alegria e não gemendo. uhum. Então, foi muito, muito bom, tudo que você falou, e eu acho que ajudou muitas pessoas, que Amém. estão ouvindo. Eu dou graças por você e foi ótimo. Obrigada, Uma Carol. bênção. Eu falei que todo mundo estaria abençoado aqui. E aconteceu. Amém. Obrigada. 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 Toda honra e toda glória seja dada para Deus. Sim. Cada vez que eu tenho que falar, eu falo, mas eu não sou ninguém, o que eu vou falar? Aí eu falo, Senhor, me ajude a falar o que o Senhor quer que eu fale. Eu me Uhum, ajoelho e falo, é o que o Senhor quer, não é o que eu quero. Então, eu espero ter passado o que Deus queria que a gente uhum. falasse aqui hoje. Eu acho que sim. Maravilhoso, meninas. Muito obrigada. Vamos falar um pouco sobre o Colheita Brasil e a gente volta com a mensagem com a Leila. Tá bom, Tá bom, Leila? tá bom. Vocês estão cansadas de mim, meninas? É muita Leila para um dia só, né? Não, Imagina! Está com saudade. Então, Faz muito tempo que você não estava conosco. estou aqui, feliz. Obrigada, estamos muito felizes. uhum, Então, nós queremos abrir um espaço aqui, como sempre, falar do nosso projeto, nós brasileiros. Temos o nosso projeto Colheita Brasil. Sim, O Colheita Brasil veio para nos unir num único propósito de levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a todas as capitais. Em especial aquelas capitais que ainda não têm nenhuma igreja, que não conhece o Evangelho puro e verdadeiro. Então, nós temos o desafio ainda de 4 cidades que ainda não têm igreja. Nós, como uma força forte, nós já conseguimos no Piauí e Roraima, Boa Vista e Piauí em Teresina. Então, queremos convidar vocês, irmãs, para contribuir, nos ajudar, unir conosco para fazer esse levante, né? De ir levar o Evangelho ao Senhor. Vou mostrar para vocês que esse grupo aqui, Amigas do Colheita Brasil, que quase todo, acho que todo mundo que está aqui nesse grupo hoje, online, presencial, porque alguns vão ainda ver esse vídeo, estamos engajados nisso. E eu dou graças a Deus. Ainda há pouco, eu estava conversando com algumas irmãs que vai ter o Congresso Feminino do Nordeste agora, né, Leila? Essa sim, semana que vai entrar. sim. E aí eu estava já falando com algumas irmãs que vão estar lá para falar do Evangelho para outras irmãs. Então, as amigas do Colheita Brasil, elas são a força-tarefa desse projeto, Sim. porque a mulher ela tem o papel de ser auxiliadora. Então, nós estamos cumprindo todos esses eventos, levando o Evangelho junto, porque a gente arrecada financeiramente. Quando a gente fala que nós somos o Colheita Brasil, nós também nos tornamos missionários, aquele tipo que leva, não aquele que vai. Nós estamos apoiando as congregações que já estão trabalhando
mas nós também estamos recrutando para novos trabalhos. Teresina, só um pouco de informação mais, foi em 2019 que iniciou lá. Esse é parte de uns irmãos que estão lá se reunindo, o Fábio e sua família estão trabalhando nesse projeto lá. É eles que nós estamos sustentando e nós já estamos arrecadando dinheiro para futuras obras. Boa Vista, que iniciou este ano, olha, pela glória do Senhor, já está um número bastante grande, graças a Deus. Inclusive, a Leila é da congregação de estar grande apoio aí, né, Leila? Sim. Apoiando os missionários aí, a Sercris, que está com esse trabalho. Uhum. Esse foi o último foto que eu achei linda, que eles estão indo em porta, em praça, pregando o evangelho. Aí está nossos evangelistas, nós estamos apoiando ele, e a nossa irmã Socorro dos Anjos, que também é uma grande missionária, aonde ela vai, ela está pregando o evangelho. Então, irmãs, nós queremos convidar vocês a continuar e fazer suas doações. Se já nunca fez, então comece agora. Nós temos um plano que você depositando R$ 7, um irmão nos Estados Unidos doa mais 7, que é a questão da multiplicação. Nós temos essa oferta, chama 5 pães e 2 peixes, que é a multiplicação. E lembrando que nós estamos bem próximos aí da oferta nacional, que é dia 13 de novembro, onde a gente fazemos uma grande oferta nacional. Procura saber mais informação sobre o Colheita Brasil nos sites, no Instagram, tá? Então, Leila, queremos você para nos trazer essa mensagem do Senhor Jesus. Jesus entra na minha casa. Oh, glória! É contigo, amiga. Tá. Eu quero conclamar mesmo a gente a pegar nas mãos, no coração, na mente, esse projeto do Colheita Brasil, porque é extremamente importante. E a gente fala, pode ajudar os maridos no relacionamento com os filhos, mas também no envolvimento deles com os projetos. Hoje eu fiquei muito feliz, o Zana teve um dia cheio, começou com uma reunião, né, do Colheita Brasil, e eu fico tão feliz, eu fico tão feliz de ver esse envolvimento, porque é para Deus, e se a gente fica feliz e apoia eles no que eles gostam de fazer, eles vão ser melhores maridos. Esses tempos eu estava aconselhando uma menina que ela estava muito brava, falando que o marido não dava atenção, porque ficava muito envolvido com a igreja, e não é que ela tinha muita necessidade, porque era um marido presente. E eu falei, olha, quanto tempo que ele passa? Ela falou. E aí, como que ele faz? Ela falou, eu falei, então, e que mais que você precisa? E ela caiu em si, que ela estava tendo muito. Então, Deus não é nosso rival, Deus é nosso nossa, ele é nossa bênção, ele é nosso presente. Então, por favor, vamos usar da nossa assim, generosidade para deixar que os maridos se envolvam nesses projetos. E eu acho esse projeto do Colheita Brasil, olha, como que é importante, Nós fomos salvos porque um dia alguém nos ensinou, e nós podemos fazer isso para as pessoas que não sabem ainda. Então, vamos em frente. Então, agora, Jesus entra na minha casa. Eu vou dar alguns exemplos, eu não vou me estender muito, a mensagem tinha falado entre 30 e 40 minutos, mas eu vou condensar ela, porque eu acho que o foco também hoje foi sobre o Dia dos Pais e falar de pais e filhos, então eu vou condensar, mas eu vou falar a importância de Jesus estar na nossa casa. Alguns exemplos bíblicos. Um casal de noivos convidou, Jesus trouxe alegria àquela festa de casamento.
Simão Pedro convidou e Jesus trouxe a cura para a sogra dele. Uma casa em Cafarnaum, Jesus trouxe a restauração de um paralítico. Levi convidou, Levi Mateus, e Jesus trouxe arrependimento. Simão, fariseu, convidou e Jesus trouxe perdão. Jairo convidou e Jesus trouxe vida. Marta e Maria convidaram, Jesus trouxe ensino. Zaqueu convidou, e aliás, Jesus se convidou, mas ele também deixou Jesus entrar, e ele trouxe renovação e salvação. A casa no cenáculo, Jesus trouxe comunhão. Lá no caminho de Emaús, quando ele entrou lá com Cleopas e outro discípulo, que convidaram para ele comer junto, ele trouxe visão e renovação espiritual. Na casa dos discípulos, quando eles estavam reunidos com medo, lá depois que Jesus morreu, e ele entrou e derramou o Espírito Santo, ele traz paz e serenidade. E na nossa casa? Jesus traz tudo. Então, vamos ver como que é. Vamos a alguns exemplos. Um casamento em Caná da Galileia está em João 2, 1 a 12. Eu não vou ler todas, porque eu vou dar um apanhado, mas eu vou dar as referências, tá? Está em João 2, 1 a 2. Está em João 2, de 1 a 12. O casamento em Caná da Galileia, que Jesus levou alegria. Então, a família de Jesus foi convidada para uma festa de casamento. E aí, com os discípulos. Durante a festa, o vinho acabou e também a festa acabaria, porque era cultural que a festa continuasse enquanto tivesse o que beber. Jesus fez o primeiro milagre dele e transformou a água no melhor vinho que já tinha provado. Ele restaurou a alegria naquela casa. E esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou a glória dele e os seus discípulos creram nele. João 2:11. Então, a presença de Jesus no lar traz alegria. Depois, na casa de Pedro, a referência está em Lucas 4, 38 a 39. E Jesus levou a cura. Quando Jesus saiu da sinagoga, ele visitou a casa de Pedro. Ele encontrou a sogra dele, enferma. Ele, Jesus, repreendeu a febre e a cura veio. A mulher ficou curada e passou a servir ao Senhor Jesus. Então, estando ele em pé junto dela, inclinou-se, repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servir Jesus. Lucas 4, 39. A presença de Jesus no lar é curadora. Terceiro exemplo é uma casa em Cafarnaum, que está em Lucas 5, 17 a 26. Lucas 5, 17 a 26. Que Jesus levou restauração. E ao chegar na casa, ele servia de posada, uma multidão foi ter com Jesus em busca de milagres. E um homem paralítico chamou a atenção ao ser introduzido na casa pelo telhado, pelos amigos dele. E admirado pela fé daquele homem, Jesus perdoou seus pecados, restaurou sua saúde. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Lucas 5, 24. A presença de Jesus no lar é restauradora. Depois, o quarto exemplo é na casa de Levi, que era Mateus, depois era o apóstolo Mateus. Em Lucas 5, 29 a 32, Jesus levou arrependimento. Ele foi convidado a comer na casa de Levi, que era o cobrador de impostos. E eles começaram, os judeus, os fariseus, começaram a discriminar o Levi por seu passado e questionaram Jesus por comerem com ele. Como que o senhor come com esse homem? Mas o Senhor falou,
Eu não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Lucas 5:32. A presença de Jesus no lar traz arrependimento e perdão. Eu estou falando todos esses exemplos bíblicos e você vai trazendo para a sua casa o que Jesus traz, porque ele traz tudo isso para a nossa casa. Na casa de Simão, em Lucas 7:36-46, Jesus levou unção e perdão. Então, em Israel havia um costume que toda vez que alguém chegasse em alguma casa, o anfitrião oferecia água para lavar os pés e as mãos. Por quê? Porque eles andavam longos caminhos a pé, naquela poeirada, era uma poeira enorme. Eu imagino eles com aquela sandália, imagina o pé desses homens chegando, e as mãos também. Então, como os judeus eles eram muito assépticos, e graças a Deus, porque eles ensinaram muitas coisas para a gente até evitar infecção, né? Que é lavar a mão, lavar o pé, eles ofereciam. Mas quando Jesus chegou na casa de Simão, ele não ofereceu essa hospitalidade para ele. Mas aí uma mulher entrou, lavou os pés do Senhor Jesus com as lágrimas dela, secou os seus pés com o seu próprio cabelo e ungiu Jesus com unguento. Jesus viu naquela casa o amor daquela mulher que chegou e declarou na frente de todos: eu lhe digo que muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Lucas 7:47. A presença de Jesus no lar nos convida muitas vezes a derramar lágrimas de arrependimento. Aquela mulher, ela derramou muitas lágrimas de arrependimento, de emoção de estar ali com o mestre, e ela recebeu o perdão. Então, a presença de Jesus no lar traz perdão. Outro exemplo é na casa de Jairo, em Lucas 8:41-56. Lucas 8:41-56. Jesus levou vida. Então, tinha o Jairo, ele era o dirigente da sinagoga, ele chegou desesperado pela doença da filha dele e convidou Jesus para ir até a casa. Mas durante o caminho, o pior aconteceu e a filha dele morreu. Jesus, vendo a fé daquele homem, ele foi até a casa dele, mesmo assim, e realizou um milagre. Ouvindo isso, Jesus disse a Lázaro: não tenha medo, ela não está morta, mas dorme. Chegando na casa, ele tomou a menina pelas mãos e falou: menina, levante-se. O espírito dela voltou. Eu achei tão lindo isso, porque você vê quando morre, o espírito volta para Deus, né? E Jesus, o espírito daquela menina voltou para ela, ela se levantou imediatamente. Vocês viram que é tudo imediatamente, né? A sogra de Pedro, imediatamente. Essa menina, imediatamente. E Jesus ordenou que ele desse de comer. A presença de Jesus no lar traz vida a situações quebradas e sem vida. Casa de Marta e Maria, em Lucas 10:38-42. Jesus levou ensino, levou a palavra. Hoje nós estávamos naquele evento e o tema do evento, da reunião de mulheres, era: e se Jesus te convidasse para tomar um chá com você? Então, aí umas falaram: eu ia falar para ele, pode ser um café? Uma das irmãs, pode ser um café? Aí a outra falou: eu ia convidar ele para ir lá fora para a gente ficar sentado na varanda tomando uma brisa. A outra falou: eu ia ficar tão nervosa que eu ia ficar muda. Mas aí lembrando, e se Jesus nos convidasse para tomar um chá? Como que a gente faria? Eu acho que eu ia ficar igual a Maria ali, sentada no pé dele e falando: Jesus, conta tudo, quero escutar.
como ele fez com aqueles discípulos de Emaús, que ele, em breve, naquela caminhada, ele ensinou tudo. Eu acho que de Gênesis a Apocalipse, né? Foi tudinho ali, ele falou tudo. Então, eu fico imaginando, e a gente pode chamar Jesus para tomar um chá. Outro dia, quando as meninas foram embora, eu fiquei tão devastada com a dor da saudade, mas tão uma solidão, que aquilo pingava, escorria. Aí eu fiz um chá, menina, mas me deu uma choradeira, eu me senti sozinha no mundo. Ai, meu, né? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não estou sozinha, eu tenho Jesus. Fiz um chá, fui lá, falei, Jesus, fica aqui comigo, ampara minhas lágrimas, fica aqui, fica do meu lado. Fiquei imaginando, segurando na mão dele, sentada no colo dele, ali, quietinha. E aí foi passando aquela dor, porque quando ele chega e a gente fica perto dele e permite que ele fica perto da gente, nossa, fica igual a Maria e naquela casa lá. É, tem vida. E ele falou para Maria, né? É, pouco é necessário ou mesmo só uma coisa. A Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Então, a presença de Jesus para tomar um chá com a gente traz os seus ensinos. A presença de Jesus, Deise, Sara, no cafezinho espiritual, ela traz assim ensino, porque você fala dos ensinos de Jesus. Então, quando a gente convida ele está perto e nossa, ele traz ensino, traz palavra, traz alegria, traz restauração. A outra casa que ele foi a casa de Zaqueu. Ele levou salvação, em Lucas 19, de 1 a 10. Quando Jesus chegou para o lugar, ele olhou para cima e falou, Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. O Zaqueu podia falar, eu não vou te levar não, minha casa é pequena, ou minha casa não está preparada, eu não tenho lá nada lá para o senhor comer, mas ele ficou tão feliz. Por isso que a gente tem que falar, gente, olha, hospitalidade não tem que... Eu vou falar mais uma vez, hospitalidade não tem a ver... Se você tem pouco, divide o pouco que você tem. Se tem um pedaço de pão seco, divide um pedaço de pão seco. Mas você já pensou, quando você recebe alguém, você recebe anjo. Eu lembro que a primeira vez que veio uma pessoa aqui em casa, a gente nem era batizado, e o Eugênio falou, olha, tal pessoa pode ficar na sua casa? Falei, pode, nem conheci o homem. E depois nós fomos tão abençoados, nós, não só nós, mas toda a igreja, porque ele foi um grande patrocinador e até hoje ele ajuda a ser Cris. Então, e começou lá, quando as meninas, na década de 80, e eu estava morrendo de vergonha, não sabia falar inglês, não sabia qual era o costume daquelas pessoas, mas eu falava, mas a gente tem amor, vamos dar amor. Então, gente, pode receber, dá o seu amor, dá o que você tem, e você recebe anjo. Então, o Zaqueu podia ter falado, eu não, o senhor quer ir, mas eu não quero que o senhor vá. Mas ele pulou de lá, foi contente, e ele se sentiu privilegiado, reconheceu os pecados dele, resolveu mudar de vida, ele se retratou com as pessoas que ele havia defraudado, e vendo o arrependimento dele, Jesus declarou, hoje houve salvação nessa casa, também este é filho de Abraão. A presença de Jesus no lar traz oferecimento e possibilidade de salvação. Quando Jesus chega, tudo se transforma, tudo se renova. Até as nossas lágrimas, não é que elas secam, mas elas são amparadas por Jesus para ele nos regar com o bálsamo dele. Ele transforma aquelas lágrimas em bálsamo de consolo. Na casa no cenáculo, em Lucas 22, 10, 14, Jesus levou comunhão. Naquela casa, eles foram bem recebidos para separar o melhor espaço para preparar a última ceia do Senhor. E aí Jesus falou, eu tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa.
A presença de Jesus traz comunhão para a família. Mesmo que você vai derrubar o suco, mesmo que você vai ficar tão emocionada que você, às vezes, vai enfiar a mão pelos pés, mas você vai ter o privilégio daquela presença de comunhão e fraternidade. Depois tem uma casa aqui que não foi uma boa casa, que é em Mateus 28, 57, que foi a casa de Caifás. Jesus foi levado para ser julgado e pela única vez ele foi levado numa casa involuntariamente. E ele foi lá na casa desse Caifás, um sacerdote, que ele foi julgado a fim de o condenarem à morte. E aí a passagem é: ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus. Muitas vezes, aí vem um alerta, na nossa casa, nós levantamos a voz para julgar os familiares, para falar mal dos irmãos da igreja, para falar mal daquela mensagem que foi passada. Ah, eu não gosto daquilo. Você viu aquela pessoa como que ela me olhou? E vai falando tanto e vai julgando. E aí as pessoas ao nosso redor, sem perceber que Jesus está ali ouvindo. Ele está ouvindo. Você acha que ele está contente com aqueles julgamentos, com aquelas palavras todas? Então, a presença de Jesus nos revela a feiura do julgamento, da condenação, né? Então, agora, a outra casa foi a casa de Emaús, que Jesus levou a visão espiritual, em Lucas 24, 13 a 35. Após a ressurreição dele, ele apareceu para os discípulos, eles não reconheceram, mas quando ele foi convidado para entrar e passar a noite, ele partiu o pão, ele deu o pão. Naquele momento, os olhos daquelas pessoas se abriram e eles falaram: o Senhor ressuscitou. E depois eles foram lá, voltaram para Jerusalém, e eles souberam que Jesus ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, a presença de Jesus no lar abre os nossos olhos para a gente ver além do que nós estamos vendo, para a gente ver que ele vive, que ele está entre nós, e ele traz visão e renovação espiritual. Na casa dos discípulos, depois que Jesus ressuscitou, ele derramou o Espírito Santo. Eles estavam com medo dos judeus, reunidos ali, tremendo de medo, mas ele apareceu na casa, ele acalmou, soprou sobre eles e disse-lhes: recebe o Espírito Santo. Então, gente, naqueles dias que a gente está sozinho, com medo, as portas fechadas, com medo, chorando, se sentindo sozinho, lembra que Jesus está conosco. Ele nos envia o Espírito para acalmar o coração. E o que nós precisamos fazer? Deixar ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. A presença de Jesus no lar traz paz e serenidade. E na nossa casa? Jesus traz tudo. Convida Jesus para morar na sua casa. Convida Jesus para entrar na sua casa, para participar das refeições. Está ali, você convida ele. Come comigo, Jesus. Nas conversas com a família, nas tarefas corriqueiras do lar. Convida ele para orar, para ler a palavra contigo. Convida Jesus para estar com você nas suas atividades, na escola, no seu trabalho, nas suas leituras. Conta para ele dos seus dias. Ele sabe o que sua família precisa e ele traz para você muito além do que você consegue imaginar. Ele vai te surpreender. Convida Jesus. Quando a gente se encontra com Jesus, nunca mais a gente vai ser o mesmo. Ele muda a nossa história, ele restaura a nossa família, ele edifica a nossa casa. Quando ele é o convidado principal, a alegria volta, a paz reina, a morte dá lugar à vida, o desespero dá lugar à esperança. A presença de Jesus na nossa casa
gera confiança, certeza, fé e que faz desaparecer a desesperança. Na casa onde Jesus é o convidado principal, tem cura, vida, plenitude, alegria, porque só Ele que pode acalmar as tempestades da nossa alma. Só Ele pode aquietar nosso coração. Só Ele pode trazer esperança no meio do sofrimento. Porque mais do que uma cura física, Ele quer nos dar a vida eterna. Ele veio para salvar, para perdoar os pecados, libertar das algemas eternas, limpar o coração, nos fazer novas criaturas. Ele veio para dar à nossa família vida abundante. E a maior necessidade da nossa família e das famílias hoje é a salvação em Cristo Jesus. Viver na presença dele é alegria verdadeira. É privilégio e honra ter esse nobre visitante no nosso lar. Sem ele, o alicerce e o eixo são fracos e tortos. E nosso lar pode ter tudo: dinheiro, saúde, amigos, mas se Jesus não é o eixo e centro da nossa vida, está faltando o principal. Só Jesus dá sentido pleno à vida e à família. Quando Jesus é convidado, ele comparece, ele protege, direciona, cuida, ele nos protege do maligno que quer destruir os lares, ele nos livra do maligno que quer destruir as famílias. E quando ele está presente, lembra que os problemas acontecem, continuam acontecendo. Há muitos casais feridos, machucados, desiludidos, famílias que, mesmo pertencendo ao Senhor, têm a dor da separação, vivem em desarmonia, não conseguem experimentar alegria na vida familiar, mas com Jesus a gente pode mudar o rumo na história. Então, na hora da crise, buscar a pessoa certa, buscar Jesus. Dele vem o socorro e na palavra dele tem solução. Buscar a solução onde tem solução, que é em Jesus. Nosso jeito não funciona. Quando a gente se dispõe a obedecer, crer, confiar, nossa família fica iluminada, transformada com a presença dele. Bem-aventurada é a família que vive com Jesus e a palavra dele. Ele pode curar ferida, restaurar a vida no lar, dar capacidade de perdoar, amar, florescer. Quando a gente convida Jesus para o lar, o amor é restaurado, a alegria volta e a família experimenta as bênçãos dele. Para concluir, só Jesus pode curar suas feridas, restaurar sua alma, refazer o seu casamento. Ele pode derramar amor em seu coração, ele pode dar capacidade de perdoar, ele pode transformar o seu deserto árido num manancial de água viva, ele pode fazer florescer no seu coração a esperança de uma nova vida, de um casamento restaurado, de uma família cheia de verdor e alegria, porque é uma alegria em Jesus. A família abençoada não é aquela que se fecha em si mesma, mas é aquela que abre a porta, que fala: entra, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus, convida Jesus para entrar nas refeições, no preparo dos alimentos, limpando a casa. Eu tenho uma pessoa que vem me ajudar de 15 em 15 dias e ela fica o dia inteiro cantando hino. E olha, e aquilo vai que é uma beleza. A casa fica toda perfumada, linda, porque ela está ali trabalhando, cantando e trazendo Jesus para perto dela. Então, a gente pode dar aquelas boas-vindas para Jesus e falar: Jesus, eu te convido a entrar na minha casa. Entra e fica. Entra e não vai embora. Fica aqui, porque o Senhor é o convidado de honra, é o convidado principal. E agora eu queria abrir,
Eu falei de alguns exemplos, como Jesus pode entrar na nossa casa, né? É, é, almoçando com a gente, fazendo coisas juntas. E eu gostaria de abrir, se alguém gostaria de falar, como que pode dar o seu exemplo de como você recebe Jesus na sua casa. Vinde, Senhor Jesus, entra na nossa casa. Amém. Que glória a Deus. Vamos lá, gente, abrindo o espaço. Posso Vai ver. falar? Pode. Obrigada por essa mensagem maravilhosa, que delícia. Uau! Você falando da hospitalidade, eu me lembrei no começo da minha conversão que eu não gostava de receber pessoas em casa. Porque aqui em casa é tudo meio. O pessoal é chato, tem que estar tudo bonitinho, a pintura tem que estar nova, tudo brilhando, senão eu não recebia ninguém. E aí um dia o Alex Soares, o marido da Solange, ele veio para Campinas e foi tudo assim inesperado. Ele falou, posso posar aí? Aí eu falei, ai meu Deus, mas não deu tempo de fazer isso, eu tenho que fazer compra, eu tenho não sei o quê. O Rodrigo falou assim, amor, não vamos negar para o irmão, vai ficar no hotel? Eu falei, um hotel é muito melhor. Aí ele falou, não, né, não tem um amor. E aí, a partir desse momento que a gente recebeu ele aqui, que foi uma bênção, a gente passou a noite inteira estudando. Ele foi embora, pegou o avião 5 horas da manhã, a gente ficou estudando até às 3. E eu falo, até hoje, eu falo, gente, receber o irmão na sua casa, seu hospital, é receber a Arca da Aliança, porque eu fui a maior beneficiada. Então, desde então, a gente faz grupo de jovens, a gente traz as mulheres, reunião de crianças, festinha, tudo a gente faz nas casas, a gente procura estar nessa comunhão, que é realmente, como você falou, né? Receber o irmão, receber um anjo. Eu falo que eu recebi a Arca da Aliança, foi maravilhoso. E aí esse pensamento mudou na nossa família. Sim, Principalmente, graças a né, em mim, né? Amém. Obrigada, Deise. Mais alguém gostaria de saber, de falar como que recebe Jesus na casa? Dar algum exemplo? Bom, aqui nós costumamos ter comunhão com que é um casal mais próximo nosso aqui, que mora conosco aqui, junto conosco, né? Quer dizer, aqui em casa não, ele mora aqui no mesmo, aqui no apartamento de cima. E a gente sempre, a gente passou um tempo sem fazer, juntar, a gente fala junto na panela, né? E essa Sim. semana, anteontem, eles vieram domingo almoçar aqui e vieram anteontem almoçar aqui, né? A gente junta a panela e, assim, é muito boa a comunhão, né? Partir do pão, né, com irmãos, às vezes. A gente tem sempre esse hábito, né, de receber nossa casa, os irmãos, a gente tem muita alegria de receber as pessoas em casa. E essa questão de você se preocupar com a casa, né, se a casa tá arrumada, se a casa tá limpa, se você tem que comer, né, é uma questão que, assim, que para nós mulheres pesa muito, né? Mas, assim, é difícil você aceitar isso, né? Mas, assim, hoje eu já sou mais tranquila, mas antigamente eu era mais neurótica com relação a isso. Porque a gente quer sempre oferecer o melhor, né? Só que às vezes você não tem o melhor, né? Assim, o que eu digo assim, não no sentido de, eu tenho, exemplo, hoje eu tenho feijão, arroz e ovo, por exemplo. Daí você pensa que a pessoa não vai gostar. Nossa, o que a pessoa gosta? Será que ela gosta disso, que ela não gosta? Então a gente tem muita preocupação, né? Se a pessoa vai comer ou não vai comer. Porque tem pessoas que determinados alimentos não comem, ou às vezes não podem, não é porque não querem comer, porque não podem comer, né? Enfim, mas assim, a gente tem que aprender, como Paulo, né, nos ensina a estar contente em toda e qualquer situação, né? Sim. E quando você aprende a viver isso, assim, é muito bom, né? Porque você fica em paz, né? Isso E mesmo. assim, sua aula, assim, tudo que você falou, até anotei aqui, tá anotando aqui no papelzinho aqui as versículos, as anotações, e foi uma aula muito rica, né? De como podemos receber Jesus em casa. Então, de várias maneiras, podemos receber Jesus em casa, né? Através de pessoas que às vezes você nem percebe, né? Você não se dá conta, né? Mas Deus vai se glorificar através de nossas ações. Muito bom. E a nossa casa não tem que ser um showroom. Claro que a gente gosta, nós mulheres gostamos, mas de repente, as minhas melhores visitas foi num tempo que no susto, que eu não estava nem esperando e chegou. E eu falei: o que eu vou dar? Eu só tenho gelo dentro da geladeira. Só que aí eu fui fuçar lá, tinha um ovo. Então a gente vai improvisando e a coisa vai brotando. E aí você fala: olha, é isso que eu tenho, né? Mas eu tenho amor, eu estou feliz que você está aqui.
E no susto, você pode ver que é onde a gente tem mais risada, mais brincadeira, né? Então, é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Mais alguém gostaria de compartilhar? Não sei Eu quanto tempo a gente gostaria. tem, Silene. Você... É rapidinho. Ah, Obrigada, viu, Leila? Você sempre me edifica muito. Eu, no caso, moro aqui perto da congregação. Então, sim, na minha casa, sempre, volta e meia, alguém pede, oh, podemos fazer tal coisa no seu salão de festa, em casa, e eu me sinto privilegiada, porque sim, as minhas filhas, é o que você falou, é o exemplo. Elas já até me perguntaram uma vez, que eu tenho duas meninas, né, uma de 12 anos, outra de 9. Elas já me perguntaram por que que as pessoas vêm mais aqui do que a gente vai na casa das pessoas. E eu falei, porque sim, a gente tem um privilégio, Deus ele nos deu uma casa perto da congregação, então é sim. um privilégio, sabe? É como se fosse uma extensão da igreja aqui. É, E é o que você. E é muito. Eu também recebo muito familiares, né, que moram em outros estados e eles falam, assim, crianças que nunca esqueceram, que tiveram aqui, e isso tudo nos enriquece, sabe? A gente tem que pensar que a casa não é nossa, assim como a nossa vida, a nossa família, tudo isso é de Deus, então a gente tem que fazer o melhor, dar o nosso melhor, porque a gente só está emprestando, é tudo emprestado, a gente vai prestar conta. Eu sempre penso que nós somos mordomos, né? Então, Deus é o sim, dono, a gente só está administrando a casa, administrando os filhos, o marido, e depois a gente vai prestar conta. sim. É isso. Obrigada. E, e você falou de privilégio, porque é o seguinte, gente, em caixão não tem gaveta, a gente larga tudo aqui. Então, é assim, a gente vai usar o que a gente tem, né? E se a gente tem muito, usa muito, se tem pouco, usa pouco. Então, eu também tenho assim, tudo que é de bonito, eu uso no dia a dia. Que eu falei, sei lá, eu vou ficar guardando por um dia, sei lá, se eu botar aqui um dia, então, a gente usar o nosso melhor para nós mesmos, para o nosso marido. E quando vem gente, tá bom, a gente também serve o nosso melhor. Mas ficar guardando para um dia, esse dia pode não chegar. Então, começa a usar agora as suas belezas e convida Jesus para que ele, assim, põe uma florzinha ali do lado, enfeita o seu lugarzinho e fala: esse é o meu espaço com Jesus, né? Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Amém. Passo para você, Carinha Silene. também quer falar. Tá, fala. Oi, gente, É, é o aniversário. Não sei se todo mundo me conhece aqui, mas eu sou filha dessa mulher aqui, a Daisy, vocês conhecem ela. E eu gostaria de comentar que, além da hospitalidade que a gente tem aqui em casa, a gente tem o costume de ler a Bíblia, todo mundo junto e estudar, assim como Marta e Maria fizeram. E eu acho que essa é uma maneira muito importante de recebermos Jesus na nossa vida, porque é assim que ele fala com a gente. E não é só e a Bíblia também, nós costumamos fazer uma leitura em conjunto, cada um vai lendo um capítulo dos trabalhos que os irmãos produzem, né? E é muito gostoso isso, porque às vezes eu estou ali fazendo um almoço, aí a Sara encosta, o Rodrigo vem, o Max se tiver, e vai fazendo a leitura, e faz devocional também com a leitura bíblica. Então é um momento de comunhão, né? Convidando Jesus através da comunhão, mas também de ensino, e a gente aprende muito isso. junto, graças a Deus. Perfeito, Eles até perfeito, cobram quando demora. Não vai fazer hoje? Cadê? Então é muito bom, é muito bom. perfeito, perfeito. Vou te passar agora, irmã Silene, para você. Obrigada, Ah, Leila. rapidinho, Obrigada. rapidinho. Eu lembrei agora que tem uma música infantil que é, não sei se vocês conhecem, é Feliz o Lar. Aí fala assim: se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Aí se na escola está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Então ele fala realmente do que você falou hoje, né? Que se Jesus está na família, onde quer que ele trabalhe, em qualquer lugar que nós estejamos, nós seremos felizes, com certeza, e abençoados. Amém, amém. Obrigada, querida. Amém. Obrigada, Leila. Florzinha de Jesus. Arteira. Que
Deus te abençoe, viu, minha irmã? Amém, amém. Realmente, nós precisamos sempre abrir as portas para Jesus, né? Toda vez. E eu estou justamente hoje hospedando uma venezuelana. Ela é filha de uma irmã que está lá em Maringá. E ela é um dos imigrantes, né? Saindo de Venezuela para procurar uma vida melhor. E essa semana a Roselane disse, Lene, tem alguém precisando contato de Manaus? Eu disse, eu já sei, venezuelana. E é mesmo. Então, para mim foi uma alegria ela estar aqui e daqui a pouco eu levo ela para o aeroporto. Tá. E realmente essa prática de hospitalidade é necessário. Precisamos sempre, né? Eu aprendi muito isso com a minha mãe, com a Carol Morgan também, aprendi muito com ela. A minha mãe e meus pais, né? Muito hospitaleiro. Até hoje, pessoas que conheceram, eu gostava muito da sua mãe. A mamãe, quando chegasse alguém, era direto para a cozinha. Vai comer. Essa já era Em volta da mesa, né? em volta da mesa. Então, a sala só não era o ponto opcional, era a cozinha. E é assim que eu aprendi, e de Jesus a gente aprende mais, né? Então, muito obrigada. Alguém mais quer falar sua experiência, adoçar mais um pouco? Eu sei que Neuzi estava querendo falar, né, Neuzi? Desistiu? Não, Liga o todo mundo já falou microfone. o que eu queria falar, todo mundo já falou, né? Então, eu convido todos os dias e eu sinto a presença do Senhor todos os dias na minha casa, no café, no almoço, na janta. Hoje mesmo tivemos uma reunião com mulheres daqui e foi muito bom. E a gente. É isso aí. Mas tinha um monte de coisa que eu queria falar, mas também o horário já está, eu deixo para outro dia, né? Não, mas fala, fala. Não, o que eu queria falar, na verdade, era Fala, sobre. Neuzi. Tá. É, você perguntou como fazer para ter o equilíbrio, né? E aí todo mundo, você mesmo já deu as dicas para a gente como ter esse equilíbrio, voltando lá no começo da história que você estava contando, né? É, que nem todo mundo era perfeito, mas que você disse que pegou os exemplos bons daquilo que podia acrescentar na sua vida e hoje você ser quem você é, seus filhos ser quem são, mas também que a gente pode aproveitar também das coisas ruins, tirar como exemplo para não servir na nossa vida, né? Isso mesmo. Eu tive maus exemplos na minha casa, minha mãe era louca, meu pai é alcoólatra, mas eu decidi que a minha vida seria diferente. Meus irmãos Isso. tentaram uma vida, mas claro que com a igreja, com os outros irmãos, o que eu vi fazendo, eu tentei fazer na minha casa. Claro que demorou, hoje só depois de 30 anos de convertida é que a gente entende, poxa, poderia ter feito diferente. Mas hoje a gente pode passar para outras mulheres mais novas, né? Como cuidar Sei, dos seus filhos. Por isso que não é esse outro assunto, estou falando do primeiro assunto que você estava sei. abordando sobre o Eu Dia dos Pais, né? E que hoje eu não fiz. O que eu não consegui fazer com os meus filhos, eu estou procurando fazer com as minhas netinhas, né? Por exemplo, minha netinha, os pais fazem devocionais com ela direto, e quando eu estou presente com ela, a gente ora. É tanto que eu fiz várias gravações, às vezes coloquei até no status dela orando. Então, a gente pode fazer hoje o que a gente não conseguiu fazer lá atrás, que a gente não Isso tinha, né, mesmo. a experiência e tal. Então, eu achei uma abordagem muito boa até de você convidar Jesus para entrar na nossa casa, a partir do cuidado mesmo com as nossas famílias. A gente nem precisa estar, a gente nem sempre é exemplo para todo mundo, mas a gente pode fazer, como foi dito aí, né, pela irmã Deise, que faz a reunião na casa dela com os filhos e com o esposo, e assim as outras pessoas vão vendo o nosso proceder. Então, dessa maneira, eu acredito que Jesus esteja entrando na nossa casa, quando a gente não só, eu costumo dizer que a gente não ter só conhecimento, mas a gente colocar em prática, né? Tem Sim. que conhecer e aplicar, ser praticante da palavra, senão não adianta nada, né? Vai ser um conhecimento, conhecimento,
Infelizmente, hoje eu já estou mais velha, eu não consigo gravar mais nada, nem rosto de pessoas, nem passagem bíblica, nem nada. Eu leio e eu esqueço. Eu leio. Bom, você já me conhece um pouquinho, né, Leila? Se eu queria jogar a minha mãe com uma vaquinha, né? Então você sabe que, né, eu tenho um perfil mais Adoro diferente dos outros. você, Eu sou adoro você. filha de louca, né? Então só podia dar isso mesmo. Mas assim, obrigada, foi muito bom, assim, né? Queria também aproveitar e agradecer a Roselaine, que está sempre lembrando, né, nos ajudando a estar entrando nas lives. Ela está sempre, né, tem feito um bom papel aí que Sim, eu admiro é, em tudo, assim, porque eu acho que não é fácil fazer, às vezes, o que ela faz, né? E, assim, cada um com o seu dom, né? Agora, quanto à hospitalidade, só quem pode dizer mesmo são vocês, que já conviveram comigo, que já se hospedaram na minha casa, então eu não gostaria muito de falar de mim, porque, né? Mas eu sei que Jesus ele está é o presente. testemunho dos de fora, né? Mas É, você, Deusi, tocou num assunto muito importante, que é um que eu falei lá na frente, que às vezes a gente aprende com as pessoas também o que não fazer e não repetir. Então, os erros dos outros, né? você mudou o curso da sua história. Você ressignificou a sua história e você tem esperança de passar isso para outras pessoas. Às vezes não deu certo com a maturidade que a gente tinha, com a idade, não foi possível, mas nós sempre podemos fazer diferente. E essa sua mensagem foi muito importante. Muito obrigada. Obrigada, queridas. Alguém mais? O incentivo para os maridos serem melhores pais, né? Foi muito Irmã legal. Silene, Obrigada, Leila. Pode irmã falar, Silene, Eunira. eu quero agradecer essa mensagem aí, né? A gente quer estar com Jesus, Jesus conosco, né? Mas às vezes a gente pensa de um modo diferente. Mas essa mensagem da Leila Zanata foi muito significativa para a gente, né? Obrigada. Com esse convite, ô Jesus, esteja comigo. Onde que tiver, né? Qualquer momento que tiver, pode ser até na cozinha, fazendo um almoço. Assim, eu quero ser melhor, sabe? Porque talvez a gente quer estar com Jesus, fala de modo diferente. Você, para mim, isso aí foi uma mensagem, uma aula. Tá? Muito obrigada, Leila. Deus te Obrigada. abençoe, todo o seu ministério aí, dá força, paz, né? E Obrigada. todas as mamães aí, quero falar com todas as mamães, os parabéns para todos os papais aí, das irmãs amadas, né? Dos esposos, todos os papais. Que Deus fortaleça eles, né? Com muita paz e saúde para todos, né? Mas que Jesus também é o nosso papai também, né? Sempre queremos convidar ele a estar conosco, né? Quando você Isso. faz aquele convite de oração, você quer que ele esteja junto, né? E que essa mensagem jamais, com você que aprende, aprende jamais, sabe? Quero ir avante, né? Muito Isso mesmo. obrigada, Leila. Eu estava com muita saudade de ver Verdade. você. Eu falei assim, nossa, tem quanto tempo que vejo a Leila? E quero agradecer a Deus aí pela vida de vocês. Todas as vezes que tem a reunião, né? Eu digito aqui e não sai no link. Digito lá, não sai nada. E hoje deu certo, né? Amém. Eu quis Amém. participar. Obrigado, Silene, né? Rosilada, Obrigada, Leila, Eunira. Carol Morga, Deus abençoe também pela entrevista aí, pela mensagem, né? Deus abençoe todos vocês, viu? Nós Amém. possamos cada Amém. dia estar aqui, né? Unidas e com a mesma fé e o mesmo propósito, né? Deus abençoe Amém. vocês todas, viu? Amém. Muito obrigada aí pela mensagem. Deus abençoe Obrigada. vocês. Obrigada. E Amém. quanto à hospitalidade, estão todas convidadas para vir à minha casa. Ai, que legal. Oba! Já estou lá. Gente, aceita que eu já fui, é maravilhoso, viu? Ai, Eita, essa mulher não para. Precisa Ela de voltar, prata sai de Eu já, mais. Maravilhoso. precisa voltar. eu já ouvi notícias boas da Neuzi. É bom que pode colocar lá o seu nome para agendar. E eu acho lindo que tem irmãs que faz até uma agenda, né? Aliás, um caderninho de dedicação. A Mel e Marta tem, a Teca tem um caderninho que todos que vão lá
deixa registrada, né? Que legal. Então, Aqui eu irmãs, costumo registrar com fotos. olha Eu aí, registro com fotos, fotos. né? O mural das hospedagens, que legal. Uhum. Muito obrigada, irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todas nós, que a gente possa ser melhor, deixar Jesus entrar em nossas vidas. Não precisa nem bater, né? É só entrar, né? E isso nos faz lembrar o que a Bíblia já diz, né? Que tudo que a gente venha fazer seja para a honra e glória do Senhor. Então, a questão da hospedagem, que foi um tema, subtema aí também, tudo é para o Senhor, né? Muito obrigada, irmãs, por tudo, tá? Obrigada, queridas. Boa noite. Amém. Boa Muito amor noite. por Boa noite. você. Beijo, gente. Obrigada. Beijos, amadas. Fiquem com Boa Deus. semana. Jesus Todas estava vocês. Grande, aqui. obrigada, Jesus Carol. está aqui. Obrigada, Beijo, irmã. Guilherme. Com Obrigada a Deus. todos vocês aí. Até a próxima. Até o próximo encontro. Obrigada, Amém, Helena. Inês. Abraço. Tchau. Tchau, Beijo. gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, Carol. Tchau, Leila. Tchau, todas. Tchau.